Olá, já chegamos para mais um Equilíbrio. Nesta presente edição, vamos olhar para a inauguração pelo Presidente da República, João Lourenço, do Terminal de Contentores e Minerais do Namibe. A TAG conclui transição para o novo Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto a partir de 19 de outubro, numa altura em que o economista Pedro Castro denunciou ao Valor Económico que o novo aeroporto está a dar prejuízos ao Estado. Outro tema que vai também dominar esta nossa edição: o Tribunal Constitucional chumba o pedido da UNITA por alegada omissão na criação das autarquias. Vai merecer também análise neste espaço. Outro tema, portanto, a UNITA abre oficialmente o processo de candidaturas à liderança do partido. Altos responsáveis do SIC voltam a ser alvos de acusações de narcotráfico e corrupção por um suposto ex-colaborador da instituição. Para esta edição, eu tenho como convidados o Dr. Albino Paquice e também o Dr. Raimundo Gonçalves. Companheiros, bem-vindos. Obrigado, boa noite, Samela. Boa Muito noite, bem. doutor Raimundo. E É sempre um prazer os nossos tê-los aqui neste internautas. espaço. Exatamente. Boa noite, Assim Simbel. também, doutor, bem-vindo novamente. Obrigado, boa noite, Simbel. Boa Muito noite, bem. doutor Paquice. Extensivamente aos estimados A telespectadores. semana foi tranquila, não é? Foi tranquilo, deu para cautelar os anseios da família. Estamos aqui para fazer o nosso exercício de cidadania. Muito bem. Doutor Paquice, a semana tranquila também. Também foi tranquila. Muitas atividades, também religiosas. Fui convidado para uma atividade da IECA, na província do Bengo. Ok. É verdade, com mais de 8.000 pessoas, estivemos lá para falar sobre vários Portanto, assuntos. no Bengo, na sua capital, Cachito? Sim, exatamente. Não, Catete. Sim, Catete. Então, no Icoli Bengo. No Icoli Bengo. Na outra província. É outra província, exatamente. Icoli Bengo. A mais nova província. A mais nova Uma província. das mais novas províncias do nosso país. É verdade. E a Igreja IECA tem lá, de facto, um grande recinto onde vai ser uma missão. Estivemos lá a falar sobre o cristão e a cidadania. E, portanto, foi um exercício muito interessante. Correu muito bem, graças a Deus. E estamos aqui para fazermos Mais esse este exercício. Exatamente. E agradecer ao Dr. Raimundo pela sua presença aqui Muito no bem. programa Equilíbrio. Exatamente. Vamos então ao nosso primeiro tema. O Presidente da República, João Lourenço, inaugurou na sexta-feira o terminal do Porto do Namibe, com capacidade para 3.000 contentores e outras valências. A infraestrutura, também denominada de novo Terminal Mineral do Sacomar, dispõe de uma ponte cais de 250 metros, capaz de receber navios de grande porte de até 250.000 toneladas, e novas instalações de apoio apontam, portanto, dados apurados pelo Equilíbrio. É por ali onde começamos, Dr. Raimundo. Estamos na rota do desenvolvimento, portanto, com a inauguração de mais estas infraestruturas. Na verdade, quando se trata de infraestruturas estratégicas de qualquer país, claramente que os portos, os aeroportos fazem parte dessas estruturas. Significa dizer, quando nós queremos diversificar a economia, quando nós queremos pensar numa integração regional, numa integração aduaneira, claramente que este tipo de infraestrutura são efetivamente bom para dar este arcabouço do ponto de vista da salvaguarda dos interesses nacionais. Frisaste muito bem, é um porto que está a nível do Namibe e tem uma capacidade extraordinária do ponto de vista de atracagem de navios de grande porte. Significa dizer ainda que vai trazer não somente o desenvolvimento na zona sul do país, mas também vai ajudar concomitantemente aquela questão do comércio regional, a questão da salvaguarda, digamos assim, de uma integração, se assim podemos considerar, a nível daqueles países fronteiriços com a parte sul de Angola, para efetivamente buscarmos cada vez mais o que é importante, que é a questão da melhoria das condições de vida das populações. Mas também aqui devemos considerar que grandes infraestruturas estratégicas têm sido
construídas nos últimos tempos em Angola, mas o que tem-se pecado é a questão da manutenção. A manutenção é efetivamente um elemento fundamental para a salvaguarda da durabilidade, digamos assim, dessas infraestruturas. Devemos aqui entender que a questão da manutenção ela só será possível se efetivamente nós introduzirmos aquilo que eu considero como um empreendedorismo corporativo. É preciso que essas empresas, que em função do seu know-how, do ponto de vista técnico-científico, devem fazer essa transferência de know-how para que essas infraestruturas, que têm uma grande robustez do ponto de vista econômico, que foi efetivamente inaugurado pelo Presidente da República, deve ter mais durabilidade. Porque se nós analisarmos, vem até no âmbito dos 50 anos da Da nossa independência independência. de Angola, mas volto aqui a salvaguardar a questão, digamos assim, destes meios, na perspectiva daquilo que eu considero um dos interesses fundamentais do país, que tem que ver com a promoção do bem-estar das populações. Porque, caro jornalista, se nós não tivermos em atenção, ainda que procuramos ter grandes infraestruturas estratégicas a nível do nosso país, mas se não tivermos aquilo que eu considero a capacidade de gestão sobre ela, podemos ter estruturas como aquela, super pomposa, mas ainda assim cair naquela questão da inércia. Poderá ficar espécie de um gigante adormecido e muitas vezes também tem sido o diapasão, digamos assim, de muitos projetos estruturantes a nível do nosso país. Claro, são grandes iniciativas, isso vem mostrar também aqui cumprir aquele grande desiderato do continente africano. É bem verdade que a parte problemática do continente africano da paz e segurança, a África continua a ter um problema sério, digamos assim, de infraestruturas estratégicas que podiam, quiçá, atrair grandes investimentos e também esses investimentos não podem simplesmente servir, e volto aqui a frisar, esse tipo de zona de mineração, conforme nós estamos aqui a analisar, que vai ter esse pendório, espécie de uma plataforma giratória para a transportação de grandes minerais estratégicos, não só, digamos assim, a nível do país, mas também a nível regional e, quiçá, subregional, ou ainda mesmo fora de África. Mas o que se deve ter em conta, nós não podemos simplesmente passar a construir corredores como o corredor o ferroviário do Lubito, e claramente e esta imponente obra que foi inaugurada pelo Presidente, que é a questão do Porto do Namibe, como simplesmente um meio de passagem dos recursos minerais estratégicos, quer seja de Angola ou dos países vizinhos. É preciso que nós também devemos entender que infraestrutura como esta pode efetivamente fazer com que a nossa economia seja robusta, até do ponto de vista daquilo que é a satisfação, digamos assim, mais vital dela, porque o outro grande erro que existe é que muitas vezes esse tipo de projetos servem simplesmente de passagem desses minerais, e daí nós temos estado a se debelar com a problemática da produção interna. Quiçá, se nós também investirmos seriamente nas nossas firmas, na questão da produção local, e fazer, por exemplo, desta plataforma, se assim podemos considerar, de passagem, que é este Porto de Lubito, também vamos considerar que é um porto de água profunda, porque até frisaste muito bem que vai atracar navios De grande de grande porto. Podemos efetivamente aproveitar, suponhamos, se nós termos aqui aquilo que eu considero fábrica, a fábrica de produção interna, pode também servir, digamos assim, como um ponto de partida dos nossos recursos acabados para outra parte do mundo, e não simplesmente dos nossos minerais estratégicos. Ser uma passagem, portanto, da matéria-prima para não o só exterior. matéria-prima, até mesmo matéria acabada, e volto aqui a frisar, por exemplo, a província do Namibe tem uma fábrica de tomate que anda efetivamente quase inoperante,
E nós temos estado a analisar que o tomate muitas vezes tem sido um dos grandes problemas do ponto de vista alimentar neste país. Existem períodos quando existe Que é de facto escassez, não escassez é? total do tomate, isso fica cada vez mais difícil. Agora, se nós aproveitarmos esta fábrica que nós temos a nível daquela parte do país, que é o Namibe, ser uma espécie de uma zona transformadora deste produto, podemos até também aproveitar o próprio porto do Lubito, quando existirem, digamos assim, muito excesso, fazer desse material acabado ser transportado para outra parte, quiçá, do continente africano. Muito bem. Dr. Albino Paquiço, o Presidente da República esclareceu que a construção deste novo terminal mineraleiro do Porto do Namibe não se destina apenas à recessão dos minerais, portanto, oriundos do interior do nosso país, precisamente das províncias da Huila, do Cubango e também do Quando e do próprio Namibe, mas também para servir de base para a construção desta indústria nacional de siderurgia. Poxa, Samuel, eu ouvi com atenção o Dr. Raimundo. Mais uma vez, boa noite, aos nossos internautas e assim. Precisamos, de facto, de apostar mais naquilo que é o próprio desenvolvimento. E temos que dizer que o Presidente da República, João Lourenço, aqui na base do que nós vimos dizendo, por exemplo, relativamente a infraestruturas hospitalares, está a deixar uma marca, temos que ser realistas, está a deixar uma marca no que diz respeito, por exemplo, não só ao apetrechamento e inauguração do Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto, que já foi o ano passado, e que certamente nós também vamos fazer referência, mas há um investimento no corredor do Lubito e agora nessa inauguração do Porto do Namibe. Devemos fazer referência que o Presidente vem no fórum que aconteceu na Bélgica, o Global Gateway Forum, não é? 2025, que aconteceu do dia 10, do dia 9 ao dia 10, e que visa, segundo Ursula von der Leyen, angariar fundos para os países em desenvolvimento ou então para ajudar em infraestruturas. Estamos a dizer que entre vários líderes estiveram neste fórum presidentes como Ramaphosa, da África do Sul, teve o presidente Paul Kagame, portanto, do Ruanda, esteve o Félix Tshisekedi, da República Democrática do Congo. Ou seja, o presidente foi também neste fórum e naturalmente teve uma conversa com Ursula von der Leyen e fez um discurso enquanto presidente da União Africana para de alguma forma dizer aquilo que são as necessidades de infraestruturas na nossa realidade. Este porto do Namibe, que teve esse investimento de 600 milhões de dólares, 85% do Japão e 15% de outros parceiros, como nós sabemos, é efetivamente uma mais-valia naquilo que é a diversificação da economia no nosso contexto e também de potenciar, portanto, a região. Sem nos esquecermos que o Namibe está naquela orla, como é evidente, ali no final praticamente do país, não é? E temos essa ligação com a Namíbia, temos a ligação com o Botsuana, temos a ligação com a Zâmbia, não é? Portanto, e pode servir muito bem para, de alguma forma, fazer ligação com esses países no âmbito daquilo que é, naturalmente, a ligação da África do ponto de vista econômico. Há aqui problemas, o Dr. Raimundo fez referência, nós temos que apostar no empreendedorismo ou então no intraempreendedorismo. O doutor falou, eu aqui buscaria também a própria expressão que significa intraempreendedorismo, que é descobrir mais-valias naquelas empresas que já existem. Nós aqui temos um porto que já existe, foi inaugurado e agora é os parceiros saberem, os nacionais saberem o que podem acrescentar a essa estrutura que já existe. Eu aqui entendo, e naturalmente comungado com aquilo que diz o Dr. Raimundo, que é nós temos que ter empresas não só extrativas, aqui na questão dos minerais, mas também temos que ter empresas transformadoras, por causa da questão do valor acrescentado. Nós estamos a perder muito emprego, estamos a perder muito material, porque tanto, e aqui não me perguntas isso, mas acho que vale a pena fazer essa extensão, tanto na madeira como nos minerais, e aqui nós esquecemos o ouro, por exemplo, levamos tudo matéria bruta para o estrangeiro. Nós não temos, de facto, fábricas de transformação. Nós poderíamos ter, como tem a Itália, fábricas de transformação, né? A gente explora as pedras preciosas, exploramos o granito, exploramos isto e aquilo, o mármore, transformamos. Mas um dos grandes problemas é, quem for visitar o Namibe, na zona onde se explora, portanto, o mármore, a estrada para se chegar ali é um Deus nos acuda. Mas isso é uma infraestrutura que o governo tem que fazer.
Tem mesmo que fazer. E nós temos que ser capazes, Sassembele e também os internautas, de fazermos negociações no sentido de obrigarmos, aqui é mesmo obrigarmos. Paul Kagame, por exemplo, no Ruanda, fez exatamente isso. Ou seja, as empresas que queiram explorar algum material que ele tenha, venham construir fábricas ali para explorarem, transformarem ali e nós vendermos um produto acabado. É tão simples quanto isso. Eu entendo que há boa vontade da parte do presidente João Lourenço, que é aceitar um financiamento de 85% desta obra de 600 milhões e aceitar, por exemplo, a questão da parceria do corredor do Lubito. Aceitar, ou seja, o presidente tem dado facilidades aos investimentos nacionais e estrangeiros no sentido de investirem. Mas não podemos investir apenas em portos e aeroportos, o que é muito importante, mas temos que investir em fábricas. Ou seja, eu fiz a viagem, e antes de começarmos o programa, estive a dizer aqui ao Dr. Raimundo em off, eu fiz a viagem o ano passado de carro do Lubango ao Cunene. E o que nós podemos ver neste troço do Lubango ao Cunene é muitas empresas de exploração de granito e de mármore. E, portanto, a nossa pergunta tem sido, a minha pergunta foi, naturalmente que fizemos algumas paragens para verificar, Sassembele, como é que nós não conseguimos implementar aqui no nosso país fábricas que explorem e transformem aqui os produtos, para nós podermos vender o material acabado. Por que que nós temos que comprar, por exemplo, em muitos casos, é verdade que há pouca transformação, já existe, mas por que que nós temos que tanto vender o material bruto, desde madeira, o próprio granito e também, naturalmente, outros materiais, vendemos para o estrangeiro, depois compramos o material acabado. Eu penso que nós aí perdemos muito. Eu não sei se esse governo vai a tempo de fazer isso, mas o próximo governo tem que apostar. Isso tem a ver. Tem a ver. Sim, faz favor. Às vezes a questão do material acabado também tem que ver na forma como tem estado apostado no teu capital humano qualificado. Oh, exatamente, sim, sim, é verdade. Porque se você quer ter um país industrializado, tem que existir uma aposta séria no processo da educação do ponto de vista técnico-profissional. A título de exemplo, nós temos estado a falar da China como um motor de desenvolvimento sustentável do ponto de vista global. Só para nós entendermos, a China anualmente tira 12 milhões de licenciados por ano, totalmente qualificados. Significa dizer que a robustez da economia de qualquer Estado depende muito como os seus cidadãos estão formados. Exatamente. Só para uma questão mais contextualizada. Se nós continuarmos a enfraquecer a nossa educação, se nós continuarmos a enfraquecer a nossa segurança alimentar, vamos continuar a comprometer os grandes desideratos que o país pretende efetivamente alcançar. Porque só existe economia se existir efetivamente mobilidade. E quem traz essa mobilidade são as pessoas. E essas pessoas têm de estar qualificadas. Porque até se diz que pessoas menos educadas causam desordens sociais. Daí penso eu, nós precisamos aqui fazer dois paralelismos fundamentais. E vou considerar desenvolvimento versus segurança. Se nós tivermos dificuldade nesta dicotomia entre desenvolvimento e segurança, nós vamos falhar. Porque nós vamos ter infraestruturas estratégicas, mas nós não teremos a segurança. Aqui, quando digo segurança, é a segurança jurídica, é a segurança alimentar. Não, aí não temos hipótese. Tecnológica. Nós estamos a ver aqui, nós temos um grande desafio do ponto de vista do capital humano. Razão pela qual, se nós não apostarmos seriamente na educação, nós vamos sempre a reclamar a falta de organização, a falta de manutenção da nossa grande infraestrutura. Vejamos só, topo aqui uma ideia muito grave. Quem frequenta a centralidade do Quilamba, quase 80% dos semáforos naquela centralidade não funcionam. Não funcionam por falta de manutenção. E essa manutenção, muitas vezes, é em função da falta de transferência de know-how do ponto de vista do capital humano qualificado. E tem sido, a nível do Quilamba, uma das principais causas de morte naquela centralidade. E sempre nós temos estado aqui a debruçar
que a questão do acidente de aviação a nível de Angola tornou-se a primeira causa de morte não patológica, porque a primeira causa de morte patológica Mas aí, é paludismo. sim, mas aí, doutor Raimundo, eu estou de acordo com a formação. A formação é essencial para o desenvolvimento de qualquer país. Qualquer país que se queira desenvolver tem que apostar na formação. Eu aí estou de acordo. Mas eu penso, e aqui quando falamos, o doutor por acaso é que levantou o tema do intraempreendedorismo, Sim. tem a ver com o facto de nós descobrirmos e raciocinarmos sobre as possibilidades que existem de investimento naquele determinado setor. Eu aqui tenho entendido que, mas isso não falo apenas para quem tem a responsabilidade de governar e de promover isso, como é evidente, mas falo para o povo angolano, para os angolanos mesmo. Ou seja, eu acho que nós precisamos de alguma maneira, olharmos para a nossa realidade e dizermos, se nós não salvarmos o país, ninguém o fará por nós. Subscrevo isso. Aqui, isto, doutor, eu penso que é uma ideia que devemos levar a peito. Sim. Por quê? Porque, e aqui temos que fazer a comparação de povos. Sim. Temos que fazer a E comparação aqui de povos. só para Os povos, sim, só um bocadinho, doutor. Por exemplo, os povos desenvolvem-se, é verdade, quando têm políticas públicas consentâneas para o desenvolvimento, mas quando o próprio povo se empenha para que se desenvolva. Sim. E eu tenho pensado, muito sinceramente, já lhe passo a palavra, doutor, tenho pensado que nós, os angolanos, de alguma forma, e peço desculpas, não estou a criticar as pessoas, porque muitas delas não têm condições mesmo, não têm. Sim. Mas nós perdemos muitas oportunidades. Também perdemos oportunidades. E eu tenho feito comparação nesta matéria, doutor. Quando me lembro, por exemplo, e quando me refiro ao facto de nós termos um corredor do Lubito. Sim. Nós temos agora um corredor do Lubito. E que vai funcionar daqui a pouco tempo. Doutor Raimundo, tenho 47 anos de idade. Nós, nos anos 80, nos anos 90, nós fomos os auto-aprendizes de inglês. Qualquer jovem que esteja nas províncias Mochico, Bié, Huambo e Lubango, e Benguela, e Lubito, tem que se obrigar a aprender inglês para ter a oportunidade de emprego no corredor. Sim. Isso é uma responsabilidade que cabe ao povo jovem. E eu já vou passar a palavra ao moderador, ou então ao doutor Raimundo, que é, quando eu faço essa comparação entre Angola e Moçambique, uma parte considerável dos moçambicanos fala inglês. Não é apenas por causa do território, mas os jovens moçambicanos... Mais uma valência, de facto. A gente olha, por exemplo, para o próprio Mondlane, que é o presidente que agora fundou o partido Anamol. O Mondlane fala inglês. Sim. Nas suas comunicações está lá o inglês. Eu acho que há uma autorresponsabilidade também que cabe ao povo descobrir. Temos essa infraestrutura, o que é que nós podemos fazer para que isto dê de facto os resultados? A tal questão da mão de obra qualificada. A mão de obra qualificada, é verdade, é incentivo do Estado pela aplicação das melhores políticas públicas, estamos de acordo, mas é o empenho das famílias e das pessoas em querer mais. Eu aí penso Muito que bem. as duas coisas... Se podemos, já que estamos a falar do desenvolvimento, podemos fazer a ligação deste tema com a visita também, portanto, do Ministro da Agricultura e Florestas, Isaac dos Anjos, que efetuou a província do Cunene, portanto, no canal do Cafo. E aqui recordar, portanto, que o Presidente da República também no Namibe inaugurou, portanto, nesta cidade de Moçambique, o Cine Estúdio do Namibe, que se encontrava na condição de inacabado há cerca de 50 anos. Vamos agora olhar para esta visita, já que foi um pedido também. Sim, claro. Sember, eu gostei imenso da presença do ministro ali. Mais uma vez, no canal do Cafo. Não é? No canal do Cafo. É verdade, Sassembele, que os discursos de muitos ministros ligados ao partido no poder, o MPLA, são discursos antigos, que nós já conhecemos. Nós já conhecemos porque as pessoas estão no poder há muito tempo, são 50 anos de poder, e o ministro Isaac dos Anjos esteve em Benguela, já foi ministro. Nós conhecemos a retórica. Mas entre conhecer a retórica e nós pormos a mão na massa para fazer, penso que são duas coisas diferentes. O canal do Cafo está ali. É verdade que a população daquela zona e daqueles locais é uma população que vive da pastorícia. Mas essencialmente. Mas tem ali a oportunidade de tornar aquela zona verde com plantação. Não é? Aí cresce muito maçango e outras hortícolas naturalmente necessárias. E o abeberamento do gado. Eu tenho entendido que nós temos, e o ministro diz uma coisa muito interessante, não fizemos tudo, mas temos que começar por algum lado.
O risco que tem havido na nossa realidade, se Assembleia, aqui falo de modo mais geral, é o facto de dizermos é para o governo não faz. Temos dito é para o governo não faz. E quando faz aquilo pelo qual devíamos começar, também dizemos não, não fez. Desprezamos aquilo que existe. Desprezamos aquilo que existe. Então eu entendo que nós temos que ser capazes de reconhecer aquilo que de pouco está a ser feito para podermos começar por algum lado. E o ministro diz exatamente isto. E quando me refiro a isso, eu refiro-me também ao facto de estar a haver um investimento, por exemplo, na agricultura. E estar a haver um patrocínio Ao longo do canal. ao longo do canal. Mas estar a haver um patrocínio que vem mesmo do próprio Ministro da Agricultura também, do Ministério da Agricultura, que é, muitos jovens vão ser agora incentivados a fazerem parte de cooperativas. Ou seja, alguma coisa está a acontecer, mas temos que levar isso com a seriedade devida. Eu fiquei também muito satisfeito, voltando aqui à questão do Namibe. Eu conheci, portanto, o Namibe e conheci o Cine. Aquele Cine está abandonado há 50 anos. Está uma maravilha. Está uma coisa bonita. E nós, inclusive, eu inclusive tenho um livro para apresentar nos próximos tempos. Não sei se não vou pedir e não vou fazer para que as coisas sejam, para que o livro seja apresentado naquele Cine. Está uma maravilha, está muito bonito. Não só para a juventude visitar, como para fazer teatro, ou seja, é preciso aproveitar o que existe. É este o sentido, e naturalmente que essa visita do presidente terá valido a pena, porque muitas coisas aconteceram, tanto naquelas localidades do nosso país. Muito bem, vamos avançar, companheiros, para um novo tema. A TAG Linhas Aéreas de Angola anunciou a transferência definitiva de todos os seus voos internacionais para o Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto, em Colibengo, a partir do dia 19 de outubro deste ano. A medida marca a conclusão do processo de transição, iniciado há vários meses, e simboliza um marco histórico na aviação civil angolana. Dr. Raimundo, a sua apreciação em relação a este nosso tema? Eu acho que a questão do aeroporto internacional do Dr. António Agostinho Neto, que é localizado na mais nova província de Icolibengo, é uma das grandes infraestruturas que o Estado angolano fez durante os 50 anos da nossa independência. E claramente, a partir deste mês, os voos internacionais começam a fazer a sua estratégia do ponto de vista comercial pelaquele aeroporto. Devemos aqui entender que a questão aeroportuária, o investimento a nível desse tipo de infraestrutura, são das mais caras do mundo. O mundo da aviação é muito caro. Volto a repetir, o mundo da aviação é muito caro. Por isso é que muitas vezes os governos, se não tiverem uma visão holística, uma estratégia de salvaguardar os interesses nacionais, partindo numa grande responsabilidade, acima de tudo, comprometimento de quem lidera aquelas infraestruturas, podem efetivamente colapsar até do ponto de vista econômico. Por isso, se nós recordarmos, na época, digamos assim, da Covid-19, quase um dos setores mais colapsados foi efetivamente o setor aéreo, em função da falta de conectividade dos voos face à realidade da própria pandemia. E frisaste e muito bem, mas também aqui devemos entender que a TAG, sendo uma bandeira, um voo de bandeira nacional, é o nosso maior protótipo do ponto de vista da aviação aérea, mas eu acho, aquilo que é a minha visão holística, é preciso que as pessoas que andam em frente da própria TAG têm de ser mais comprometidos. Precisam salvaguardar os interesses da TAG do ponto de vista econômico e do ponto de vista financeiro. Nós não podemos continuar a ter o nosso sistema de aviação ou o nosso principal protótipo, que é a TAG, algumas vezes com esse tipo de clivagem naquilo que são efetivamente os seus serviços. Se estamos a melhorar as infraestruturas do ponto de vista aeroportuário, é preciso também que nós devemos, com alguma humildade, melhorar os nossos serviços.
e que muitas vezes Tem falta, havido muitas reclamações, efetivamente, o que muitas vezes falta. sobretudo dos cidadãos de Cabinda, não é? Ou que utilizam, portanto, esta rota Cabinda-Luanda e vice-versa. Na verdade, há 2 anos atrás, ou há 1 ano e tal, eu tive o privilégio de viajar a Cabinda, na altura, no antigo, ainda no 4 de Uhum. fevereiro. Por exemplo, eu não havia gostado a forma como fui tratado, a nível do pessoal de bordo, a nível, digamos assim, daquelas todas preliminares Dos serviços. dos serviços, porque eu não sei, e depois volto aqui a reforçar, como os voos de cabina é do nosso dom de conhecimento, que é subvencionado pelo Estado. Só não sei, em função também do valor ínfimo que o pessoal paga para lá estar, isso tem sido um dos pontos de estrangulamento, muitas vezes, daquilo que é o tratamento. Mas também recebi informação que, a nível do pessoal que vai à cabine, agora ele já tem estado a partir A partir do em novo função aeroporto. do novo aeroporto. E hoje a E disseram, preocupação, e só para crescermos também nesta temática, a preocupação dos utentes continua a ser com, portanto, as vias de acesso ao novo aeroporto. Há um esforço que está a ser feito, portanto, a melhoria de algumas vias, mas ainda assim as preocupações continuam, né? Olha-se muito para a questão do engarrafamento, portanto, na Deolinda Rodrigues, e outras vias ainda estão em fase de conclusão também. então, é a questão da mobilidade. A Eu mobilidade volto para a o novo aeroporto internacional. Sim, e a mobilidade é um elemento extremamente crucial para a economia. E também vamos fazer 50 anos de independência, devemos aqui aceitar, em 50 anos não conseguimos construir uma autoestrada. Penso eu que se calhar vai servir de um projeto dos próximos 50 anos, se calhar daqui a 100 anos nós vamos ter a nossa autoestrada, porque vamos ter que contar, mas dos 50 para outros 50, são 100 anos. Então, quando se fala dessas grandes infraestruturas aeroportuárias, fazem parte das infraestruturas estratégicas dos Estados. E eu tive o privilégio, tive o ensejo de visitar o novo aeroporto internacional. De facto, é uma arquitetura extremamente robusta, é uma obra fora de série, tem grandes serviços lá, e daqui que eu espero, nesse caso, de quem vai liderar o novo aeroporto, de quem vai liderar efetivamente a própria TAG, tem que ver com a questão do comprometimento. Eu sou daqueles que pensam que, a nível do continente africano, um dos grandes problemas que os nossos líderes têm é a questão da falta de comprometimento. E a África tem sido um dos continentes que tem recebido muitos apoios, até do ponto de vista financeiro, do ponto de vista econômico. Tem grandes credores internacionais, e até falamos há bocadinho sobre o Porto do Lubito. Um dos credores internacionais foi efetivamente o Japão. Mas precisamos entender, se nós não formos comprometidos na questão da manutenção, do funcionamento do mesmo, não teremos aquilo que é a questão da sua salvaguarda, porque, só senhor, vamos aqui entender que, a nível dos interesses de qualquer Estado, elas devem ser analisados, digamos assim, de duas formas fundamentais. Os interesses dos Estados têm de caráteres permanentes e têm os de caráteres circunstanciais. Quando se trata das infraestruturas estratégicas, questão de segurança, esses elementos são de caráter permanente, porque o novo aeroporto, 4 de fevereiro, em função da sua robustez, Portanto, o Dr. António Agostinho Neto, novo aeroporto. desculpa, sim, o Dr. António Agostinho Neto, em função da sua robustez, bem gerido, ele pode se tornar espécie de uma placa giratória a nível regional. E isso pode efetivamente aumentar o nosso arcabouço do ponto de vista financeiro. Mas também isso depende como a gerência do mesmo vai ser. Porque eu fiz um estudo comparativo, para concluir este, fiz um estudo comparativo. A quando da minha passagem pelo aeroporto
digamos assim, da Etiópia. Uhum. Eu vi aí algumas semelhanças com o Nosso novo aeroporto. novo aeroporto. Uhum. Mas o que se calhar vai diferenciar Determinante são os serviços, são não os serviços. Hum. Daí chama a questão, digamos assim, do comprometimento. A atenção de como as pessoas vão ser atendidas, porque muitas vezes o novo aeroporto vai servir também como zona de connection, os outros voos que querem ir para outras partes de África. Daí é fundamental nós termos pessoas extremamente qualificadas, um capital humano qualificado para responder essas as preocupações, exigências efetivamente, do do sistema setor. da aviação. Muito bem. Doutor Paquice, portanto, na esteira desta preocupação do Dr. Raimundo, vem também preocupações de vários cidadãos. A TAG começa a operar seus voos internacionais a partir já de 19 de outubro. Muitos colocam a preocupação, portanto, voltada à mobilidade, não é? Para se ter acesso ao novo aeroporto. E aqui também a olhar para este comentário que foi, portanto, partilhado ao nível do valor económico, com mais de 25 anos de experiência no setor da aviação, especialista em aviação e aeroportos, afirma que nunca viu um aeroporto ser inaugurado, portanto, com toda a pompa e circunstância, para logo depois ser fechado. Ele assim pensa. Portanto, estamos a falar do economista Pedro Castro, em entrevista ao jornal Valor Económico. Alerta que o novo aeroporto está a dar enormes prejuízos ao Estado e defende a criação de incentivos no setor para o surgimento de novos operadores, não é, no mercado, e propõe mesmo a interligação entre os aeroportos domésticos, que atualmente são elefantes brancos, assim considera. Poxa, Samuel, eu penso que esta abordagem é interessante do novo aeroporto, mas temos de separar a abordagem do novo aeroporto dos aeroportos domésticos e temos de separar essa abordagem da TAG. Eu penso que são dois assuntos diferentes, né? Porque é diferente, digo eu, né? Porque uma coisa são os novos aeroportos e o novo aeroporto, o Dr. Antônio Agostinho Neto, e depois os aeroportos domésticos. E outra coisa é a TAG, que é a Companhia de Bandeira. O nosso entendimento, pelo menos o meu e de muitos, eu não sou especialista nisso e a opinião do engenheiro Pedro é uma opinião que faz sentido, porque ele trabalha na área há muito tempo. E muitos especialistas também dizem isso. Inclusive, há especialistas que dizem que diziam ou que dizem que neste novo aeroporto não podem aterrar aviões de grande porte. Mas já se provou que não. Já se provou que não. Eu acho que aí temos que ter algum cuidado. Primeiro é saber, o aeroporto está ali. E o presidente tinha duas opções. Ou não fazia o investimento ali, e nós sabemos que houve, o presidente tinha pedido um estudo também há uma equipa dos Emirados Árabes Unidos que apresentou um preço muito mais barato relativamente ao aeroporto que nós temos. Nós Para a sabemos conclusão disso. do novo aeroporto. Para a conclusão do aeroporto, primeiro. Tinha proposto um novo espaço também, essa equipa, porque diz que aquela equipa que disse que o aeroporto está construído numa zona que periga os programas de voo, de aterragem. Está documentado, deve andar por aí. Eu não tenho os documentos, mas anda por aí, porque eu vi um especialista falar sobre essa matéria, primeiro ponto. Mas o presidente entendeu que devia terminar o aeroporto. Portanto, fez mais investimento. Eu também, como o Dr. Raimundo, conheci o aeroporto e achei que aquilo é uma infraestrutura imponente. Temos ali o aeroporto. Mas, à volta do aeroporto, nós temos que ter serviços. Primeiro ponto. Não é só a mobilidade, o acesso ao aeroporto, temos que ter serviços à volta do aeroporto. Eu tenho vários amigos que têm infraestruturas no quilômetro 44. Estamos a falar do quilômetro 44. Aquilo é 42, mas é 44, né? No fundo é 44, é todo o perímetro. E o presidente chegou à conclusão que tem que concluir aquilo. E, aliás, nós sabemos que existiam muitas casas e casebres que estavam ali ao lado. O presidente pediu para demolir aquilo tudo, Agora, construir infraestruturas adjacentes ao aeroporto é responsabilidade do governo, essencialmente do ministro Márcio do Daniel, do Turismo, incentivar que os jovens que já lá estão, que têm infraestruturas, consigam manter as suas infraestruturas para que, tão logo o aeroporto entre em funcionamento, tenhamos naquela periferia do aeroporto hotéis e ou casinos e ou casas para alojamento e ou restaurantes. Tudo isso tem que ser feito. Mas tem que ser feito agora. Mas com investimento privado já, não é? Investimento privado. Não é o Estado que vai fazer isso. É a tal questão do intraempreendedorismo, não é? Mas aqui o Estado tem que ter
como dizem no futebol, tem que ter olheiros para perceber quem são as pessoas que já investiram naquela zona, porque há muito investimento privado naquela zona. Quem são as pessoas que já investiram naquela zona e como é que nós podemos ajudá-las para que elas efetivamente levem os seus empreendimentos avante. Primeiro ponto. Está a falar do aeroporto como está. E depois, de tornar os serviços acessíveis. Eu estive no novo aeroporto e falei com algumas pessoas que lá têm lojas. Passa a publicidade, tem lá a loja da Unitel, tem outras lojas, mas são muito caras. O arrendamento? O arrendamento das lojas, o arrendamento das lojas são caríssimas. Por isso, uma parte considerável das lojas estão às buscas. Por quê? Porque os privados têm dificuldades em arrendar lojas que sejam tão caras. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, eu entendo que é o ponto da acessibilidade. Está-se a fazer... Agora, quem for aí na autoestrada do Benfica, pensa que vai-se alargar aqui. Está-se a fazer outra via, vai-se alargar a estrada. Fez-se uma nova estrada ali com alguns contornos, também vão dar ao aeroporto e vão dar a centralidade de 8.000, acho que é 8.000, lá mais profundo. Exatamente. Isso está a ser feito. Agora, eu tenho entendido que nós temos, muitas vezes colocamos a carroça à frente dos bois, porque inauguramos o aeroporto e temos as vias de acesso por fazer. Isso é uma dificuldade. Eu acho que aí nós já devíamos ter um metro há muito tempo. E isto, nós temos batido nisto há muito tempo. Temos, é verdade, o comboio do Bunco que vai até o aeroporto. Aí temos. Mas nós precisamos de um comboio que saia da baixa da cidade e que chegue até o Benfica e que do Benfica chegue até o Quilamba, ou passe pelo Quilamba e chegue até, faça a ligação, aquela zona toda e chegue até o novo aeroporto. E temos que ter outra ligação que vem da zona do Cacoaco, e naturalmente que passa pelas zonas do Chequel e que chegue até o novo aeroporto. Temos que ter isso. Bem, mas isto é o ponto que é preciso fazer posteriormente. Agora é a TAG. A TAG está a dar prejuízos ao Estado há muito tempo. E esta questão da TAG, para lá de todo o investimento que se está a fazer, e nós confiamos no trabalho, respeitamos. Eu, pelo menos, respeito. Tenho muitos amigos na TAG. Eu respeito o trabalho que está a ser feito pelos meus amigos da TAG. São muitos. Pessoas do topo da TAG estão a fazer um bom trabalho. Só que a TAG é uma empresa pública que está demasiado politizada. Deixa-me usar essa expressão. Faz mais sentido. As interferências continuam? As interferências políticas na TAG continuam. Existem pessoas intocáveis na TAG. E aqui a responsabilidade primeira é o ministro Abreu, que é o ministro dos Transportes. O ministro é responsável pelo andamento da TAG. O ministro é responsável indiretamente pela gestão da TAG. Por quê? Porque há muita interferência política na TAG. E nós conseguimos perceber. O voo não sai. Está-se à espera do ministro. O voo não sai. Fica meia hora depois é que sai. Ou seja, há coisas muito graves que existem na TAG. Que num país verdadeiramente democrático e de direito e com independência não acontece o que está acontecendo na nossa TAG. Depois há o problema. Os funcionários da TAG não têm, muitos deles, salários condignos. Não têm condições de trabalho. Mas depois há outro problema, para te passar a palavra, que é o bilhete da TAG. Eu entendo que se eu quiser ir ao Lubango hoje, à tarde, tem que comprar um bilhete que custa 500 mil kwanzas. Muito caro. 500 mil kwanzas são 400 euros. Como é que eu, no mesmo país, vou comprar um bilhete e se eu quiser ir para a África do Sul, são 350 mil kwanzas? Alegam questões operacionais. Não ouça Sembele e nossos telespectadores. Como é que eu vou comprar um bilhete para a África do Sul mais barato do que para ir para o Lubango? Um paradoxo. Paradoxo. Problemas operacionais. Ok, mas eu estou no mesmo país, estou no meu país. Como é que é possível isso? Como é que é possível que nós, para Cabinda, nós tínhamos o catamarã ou temos o catamarã? Como é que nós, primeiro, não conseguimos manter um serviço condigno do catamarã? E depois não conseguimos ter 4 voos da TAG para Cabinda e de volta, 8. É possível fazer isso. Sabemos novos aparelhos, a TAG recebeu novos enviados. Temos os novos aparelhos. Temos os novos aparelhos. Tudo isto assim, tem a ver com a gestão. A TAG tem problemas muito graves. É preciso reconhecer os problemas da TAG, porque só reconhecendo os problemas se resolvem esses problemas. Depois há outra cena. Eu não tenho nada contra os meus amigos e outros que trabalham na TAG e estão reformados. Um reformado, para ir para Portugal, compra um bilhete de 50 mil. 50 mil e pode ir para Portugal com 50 mil. Isso prejudica a companhia. Peço desculpa. Isso prejudica a companhia. Eu penso que para todos os efeitos, é preciso depurar. Mas isso só se consegue com uma coisa.
com a privatização de parte do capital da TAG. Ponto. Se o Estado angolano privatizar 60% do capital da TAG, o privado acaba com essa confusão no dia seguinte. Mesmo que nós queiramos manter a bandeira, porque aquela é a companhia de bandeira, se privatizarmos 50%, 60% ou 70% do capital, no dia seguinte acaba-se com essa confusão. Podemos imitar as coisas boas de Portugal. Portugal fez isso. Portugal agora vai privatizar novamente a TAP. Tudo. Vai entregar tudo. Mantém a companhia, mantém a bandeira, como é evidente. Fica lá a bandeira da TAP, é evidente, mas privatiza tudo. Para quê? Para dar lucros. São destas empresas que a Vera Davis disse há coisa de 3 semanas. Quer dizer, são empresas que sugam dinheiro público e não põem nada para o tesouro. É um problema grave. Dr. Raimundo, acredita também nas interferências, portanto, desta nossa companhia de bandeira? Eu sou daqueles, o Dr. Paquis domina bem a filosofia. Há uma coisa que os filósofos chamam de axiologia humana. Axiologia humana. E essa questão da axiologia parte muito da questão dos valores, o respeito da pessoa, a questão da biopolítica. É aquilo que eu vou a repetir. O que falta muitas vezes em grandes organizações, como a própria empresa TAG, é a questão da coesão institucional, a coerência institucional. Esses são fatores que imperigam o desenvolvimento sustentável da firma. Por que a TAG, até hoje, continua a ter, nesse caso o Estado angolano, como o principal gestor da mesma firma? Claramente, isso entende-se em teorias de administração que, do ponto de vista estruturante, a nível de qualquer economia de mercado, o Estado é um péssimo gestor. Por isso que muitos países terceirizam os serviços aos privados para evitarem esses tipos de clivagem que não salvaguardam os interesses da firma. Claramente, essas interferências existentes a nível da própria TAG vai imperigar aquilo que são os projetos estruturantes dela. Depois, aquela situação também que os economistas chamam, existem serviços do ponto de vista estadual que muitas vezes os estados não têm ela como uma fonte de receita para a salvaguarda dos interesses nacionais. Mas é importante manter ela por uma questão de soberania. Os economistas dizem, não, a TAG ele vai funcionar como tal. Você vai ter lucros como tal ou não, mas ainda assim, para a salvaguarda dos interesses nacionais em função da bandeira, ele deve ser... Dali é que quando a TAG tende a ter um desequilíbrio com devidas aspas do ponto de vista financeiro, muitas vezes o Estado aparece com o Estado injeta, mas esse é o E esse é um problema, perigo. porque o Estado podia injetar esse dinheiro na educação, na saúde ou então no combate à pobreza. Tão simples quanto isso. Isso é um perigo. Eu acho que esse é um problema. Sim, que nós mantemos muito esse bem. problema. Muito bem. Pois. Isso é um perigo porque se a TAG fosse uma empresa, né, com devidas aspas, lucrativa como tal, onde os seus grandes dividendos podiam também ajudar na salvaguarda dos interesses nacionais, como uma delas a questão do combate à fome, que é também ainda um dos principais indicados que o país tem de resolver. Exatamente, sim, sim. E eu sou daqueles que pensam que enquanto a questão do combate à fome não for uma realidade, do ponto de vista estruturante, nós vamos continuar a falhar com a questão do processo de ensino e aprendizagem. Quando há fome, não podemos falar do capital humano qualificado. E muitas vezes essas empresas, se tiverem uma robustez do ponto de vista econômico e financeiro, até aquela dinâmica que ele tem, que nós consideramos como responsabilidades sociais das empresas, eles ficam ativos. Exatamente, ficam desativos, sim, sim. Como é que a TAG vai ativar, por exemplo, a sua responsabilidade social no combate à fome, se ele tem problema interno do ponto de vista financeiro de manter as suas operações como tal? Muito bem, muito bem. Vamos então avançar. Estamos conversados em relação a este tema e avançamos para o próximo.
Autarquias, o Tribunal Constitucional rejeitou o pedido da UNITA por alegada omissão na criação das autarquias, considerando que não há violação da Constituição e que o processo legislativo está em curso no Parlamento. O Tribunal Constitucional, portanto, rejeitou o pedido de fiscalização de inconstitucionalidade por omissão apresentado por deputados da UNITA, considerando, portanto, como já dissemos, que não existe violação constitucional. Dr. Albino Paquice, qual é o seu entendimento em relação a este tema? A UNITA continua preocupada com a institucionalização das autarquias no país. Assembel, eu ouvi vários especialistas na matéria, também li vários especialistas na matéria. E um dos especialistas que li foi o Rui Verde, no Macangola, que ele escreve várias coisas sobre essa matéria, e diz de facto que o que está em causa é o artigo 242, número 2 da nossa Constituição. Está em causa. O que é que diz o artigo? O artigo diz assim. Não é extenso. O artigo diz assim. Artigo 42. Institucionalização efetiva das autarquias locais. O número 2 diz assim. O número 1 foi revogado. E o número 2 diz assim. A institucionalização efetiva das autarquias locais é definida por lei que estabelece a oportunidade da sua criação e o alargamento das suas competências. O grande debate que existe, segundo o Rui Verde, é da expressão oportunidade que a UNITA vai reclamar junto do tribunal para dizer que o tempo no qual se deve institucionalizar as autarquias está a ser demasiado estendido. O tribunal responde dizendo que a expressão oportunidade não é obrigatória ao poder político que institucionaliza as autarquias, ou seja, estendem-a no prazo. Usam-se aqui vários termos jurídicos para dizer se é, se não é, e a UNITA vem dizer que existe da parte do governo a obrigatoriedade, depois vão buscar os autores Carlos Feijó e outros e muitos alemães, nesse artigo que o Rui Verde escreve, e diz o novo pensamento jurídico usa a oportunidade como o tempo propício. E ele diz, passados 20 anos que se fala da institucionalização das autarquias locais, 20 anos é um tempo excessivo. Portanto, existe sim inconstitucionalidade. Mas o tribunal vem responder que não existe inconstitucionalidade, primeiro ponto, e depois o segundo ponto. Não há entendimento entre os deputados na bancada, na Assembleia Nacional, segundo ponto, e depois o Estado não é obrigado a institucionalizar as autarquias. Rui Verde diz que são manobras dilatórias, que este acórdão vem dizer, naturalmente, o que se podia fazer é institucionalizar as autarquias. Mas a Assembleia diz também que não tem a obrigatoriedade de agendar efetivamente é que se resolva o problema desse pacote, enquanto entre as bancadas não houver entendimento. Bem, no fundo, o que está a se dizer é que não há obrigatoriedade. Mas, fazendo uma abordagem política, temos que partir do princípio de que não há vontade política, aquilo que é a minha visão, não há vontade política para a institucionalização das autarquias. A vontade política por parte de quem? Neste caso, do MPLA, do partido que está a governar. Ouça, Assembleia, temos que convir que não há vontade política da parte do partido que governa. Por quê? Porque a institucionalização das autarquias, que está no artigo 242, vem representar uma obrigatoriedade que está na nossa Constituição, no artigo, portanto, 2 da Constituição, que vem dizer assim: a República de Angola, número 1, o artigo 2, Estado Democrático de Direito, é rápido. A República de Angola é um Estado democrático de direito, que tem como fundamento a soberania popular, o primado da Constituição e da lei, a separação de poderes e interdependência de funções, a unidade nacional, o pluralismo de expressão, agora para terminar, e de organização política e a soberania representativa e participativa. Portanto, não institucionalizar as autarquias significa que o Estado, que o governo, no caso, não o Estado, o governo, não quer que exista a democracia reparticipativa, em que as pessoas participam
Mas o Mas aqui MPLA, faço o uma MPLA análise argumenta minha. que está a ser feito um caminho para tal, não é? É Para a que, institucionalização das é autarquias. que este caminho dura, na minha visão, este caminho dura 20 anos. Não é a minha visão, que também E aponta a criação de várias infraestruturas que vão dar suporte diz a esta institucionalização ou às próprias autarquias. eu não tenho acreditado. Eu não tenho acreditado que isso depende apenas das infraestruturas. Porque nós temos administrações municipais e temos administrações comunais. É verdade que as autarquias exigem uma Assembleia Municipal, mas a Assembleia Municipal reúne numa sala. Portanto, é tão simples quanto isso. O que tem faltado, na minha perspectiva, já vou passar a palavra, é vontade política para institucionalizar as autarquias. Esta parte que falta só da institucionalização, por isso que a União está preocupada com isso, vai de facto perceber se não há inconstitucionalidade. A minha visão, essa Assembleia tem demonstrado que há um receio muito grande de institucionalizar as autarquias por dois pontos, duas razões. Primeiro, porque o MPLA tem pouca gente preparada para isso, embora tenha, porque o MPLA indica sempre pessoas para a administração municipal, administração comunal, pelo cartão partidário, e aqueles que do MPLA estão preparados, muitas vezes não são nomeados para este cargo e aquele, ponto número um. Tanto aí era preciso concorrer, mesmo nas listas partidárias, e então eles não querem fazer isso porque têm medo que percam. Por outro lado, porque o MPLA hoje está numa descendência muito grande. Ou seja, não há, na minha perspectiva, a possibilidade de o MPLA ganhar 50%. Eu me atrevo a dizer isso. Não há a possibilidade de, se nós tivermos autarquias em todo o território nacional, não há possibilidade de o MPLA ganhar 50% do território em autarquias. Não há. Por causa da rejeição muito grande que o partido está a correr agora. Por isso é que ele não quer institucionalizar. Porque se institucionaliza, pode estar no Palácio Presidencial, mas perder todos os municípios deste país. Ou quase todos. Ganharia no Cunene, ganharia no Mochico, ganharia no Quango. Não vou explicar porquê, mas ganharia. Perderia no resto do território nacional. Doutor Raimundo, também é este o seu entendimento? Há algum receio por parte do MPLA em institucionalizar as autarquias no país? Só sabendo, primeiro, é que a questão das autarquias locais é uma questão que está salvaguardada do ponto de vista constitucional. E não vou mais aqui frisar os artigos, porque o doutor Paquis assim o fez, mas eu vou trazer uma perspectiva de abordagem quase diferenciada, mas em algumas dimensões com algum paralelismo com o doutor Paquis. Nós precisamos entender que em qualquer sociedade contemporânea, onde a mudança intergeracional é cada vez mais circunstancial, fez com que essas sociedades gravitassem em dois grupos fundamentais, que é o grupo de pressão e o grupo de interesse. Vou repetir, o grupo de pressão e o grupo de interesse. Com isso eu quero dizer, os partidos políticos fazem parte de grupos de interesse. Os partidos políticos fazem parte de grupos de interesse, não de grupos de pressão. Quando eu digo que fazem parte de grupo de interesse, é em função até da grande dicotomia levantada pelo Dr. Paquis, que é, às vezes, falta também de vontade política, da não abertura, da última lei que falta ser aprovada para se efetivar a mesma. Implementação, exatamente, doutor. Isso tem que ver com a questão, digamos assim, dessa sinergia dos grupos de interesse. Por isso é porque eu posso considerar que é uma grande inércia parlamentar a nível do nosso Parlamento. Porque a nível dos dois principais partidos, nesse caso me refiro ao MPLA e efetivamente a UNITA, é ali onde existe o principal ponto de estrangulamento na construção ou na efetivação das próprias autarquias locais. Porque, em modesta parte, a autarquia é o poder local. É o poder local. É o poder das pessoas. O poder local é fazer com que as pessoas, em função dos seus problemas, do ponto de vista endógeno, nas suas circunstâncias, eles têm a participação direta sobre ela. Exatamente. Significa dizer
Se o meu grupo de interesse é entender, aplicar a autarquia agora não salvaguarda aquilo que é a minha expectativa, então não me convém. Já o outro grupo de interesse, em função, nesse caso me refiro ao NIT, em função de algumas fragilidades sociais apresentadas do partido que governa, ele entende que uma vez Com autarquias. com as autarquias locais, Sim, sim. os seus interesses poderão efetivamente ser salvaguardados. Aquilo que eu depois digo, que eu corroboro com o Dr. Paquis, quando dizia que a prerrogativa da própria UNITA de ganhar as autarquias em zonas urbanas seriam efetivamente maior. Mas eu aqui, doutor Raimundo, eu aqui não cito necessariamente que a UNITA tenha a ganhar. Não, Ganhe isso. Não, ganharia. Eu ponho outros partidos. Eu ponho, por exemplo, para já, eu ponho, por exemplo, o Partido Liberal. Eu não ponho necessariamente a UNITA, porque outros partidos podem ganhar as autarquias. Não, eu vejo aqui a UNITA se nós tivermos, por exemplo, autarquias locais no AMBO, eu acredito, por exemplo, que um Luís Castro pode ganhar uma autarquia no AMBO, num dos municípios. Mas eu vejo aqui, ou 3 ou 4, sim, tá vendo? Eu acredito nisso. Sim, eu vejo aqui na perspectiva de que este acordo, quem colocou a nível do Tribunal Constitucional é a UNITA. É a UNITA. Claro, sim, sim. Então, partindo deste pressuposto, sim. dá a entender que a UNITA lhe interessa muito que as autarquias sejam efetivamente já institucionalizadas, se calhar antes das eleições gerais de 2027. Mas volto aqui a salvaguardar uma questão que é muito fundamental. Nós precisamos entender que os interesses nacionais devem sobrepor os interesses político-partidários. Sim. As ideologias político-partidárias não podem ser um ponto, digamos assim, de desordem, com as devidas aspas, entre os principais partidos políticos. Porque senão eu vou, de modesta parte, fazer uma hermenêutica do ponto de vista jurídico e aquilo que o jurista entende. Por exemplo, quando o Tribunal Constitucional entende dizer que a nível dos dois partidos políticos, eles é que não querem, ou os partidos que têm assento parlamentar, eles é que não querem agendar e depois salvaguardar os interesses sim. em aprovar a última lei, eu dou a razão ao tribunal. Daí é que eu chamei o que está a acontecer a nível do nosso parlamento é inércia parlamentar, porque existem interesses antagônicos relativamente aos dois principais partidos políticos. Então, o que se deve fazer para nós sairmos desta dicotomia é preciso que haja consenso. O consenso é fundamental. É preciso que haja consenso a nível dos debates, quer seja na generalidade como na especialidade. Mas aí, doutor Raimundo, desculpa lhe cortar. A Constituição de 2010 foi aprovada sem o consenso da maioria, por exemplo. Não, sem consenso. A maioria aprovou a Constituição, né? Eu aí tenho entendido que se houvesse vontade, como diz, geral para implementar, a lei seria aprovada. Independentemente do... Enquanto existir interesses antagônicos sobre as eleições autárquicas, neste processo, sim. O que é que nós vamos ter? Vamos ter concomitantemente os interesses da maioria a estarem fragmentados. Exatamente. Em função dos interesses político-partidários. Daí que chega a hora de nós pensarmos o país. Pensar o país, volto a repetir, é recorrer naquilo que os grandes autores chamam nos interesses nacionais, quer seja do ponto de vista circunstanciais e do ponto de vista permanente. Nós estamos a ver que a nossa questão da biopolítica, aquelas políticas públicas que pudessem salvaguardar a questão da dignidade da pessoa humana ou o nosso tecido social, está praticamente corrompido. Por isso é que nós continuamos a ter problemas sérios do ponto de vista do nosso tecido social nas questões ligadas à corrupção ativa, tráfico de influência, impunidade. Porque muitas vezes as pessoas entendem é preferível salvaguardar os grupos de interesse do que efetivamente os grupos de pressão. Quem é um grupo de pressão? É a sociedade civil. Então nós devemos pensar o país num todo. Que essa questão da não aprovação ou aprovação das autarquias,
o que deve-se buscar, do ponto de vista genérico, é a salvaguarda dos interesses nacionais, onde a questão da coletividade deve ser o nosso principal desiderato a ser alcançado. Muito bem. Eu tenho entendido, eu estive a ouvir estive a ouvir foi na terça-feira um programa da TV Zimbo e depois no sábado estive a ouvir o Reverendo Tony Zinga. Ele fala de assuntos muito interessantes, mas isso é mesmo rápido, Sassembel, que é, de facto, os nossos interesses estão muito subordinados aos interesses partidários do nosso país. Aí, Mas é isso. os interesses dos 35 milhões de habitantes, ou 36, estão É muito... também uma preocupação Não. do presidente da CIAST, não Da é? CIAST, Coloca-se Dom Bamba, em primeiro lugar a Dom Bamba. militância do que Exatamente. propriamente Mas isto, o cidadão. sim, mas isto nós temos de ser realistas e dizer isto é algo que está presente nos nossos partidos políticos. Mas há como Todos reverter esta Sejam situação. eles a UNITA, o MPLA, os nossos partidos políticos, na maior parte eles põem... Mas há como Põem- continuar, a como reverter isto, colocar, portanto, Pois, a mas- sim em primeiro Nossa, lugar e deixar a Pois, militância para o Nossa, segundo. aí nós temos, não, nós temos que ser realistas. Aí os nossos partidos políticos, ambos, têm que reconhecer isso. Ou seja, eles de facto põem os seus interesses, em muitos casos os seus interesses estão acima dos interesses do país. Nacionais. Isso é preciso corrigir. Sim. Temos que pensar no país antes de pensarmos nos nossos partidos políticos. Vamos Aí, avançar. aí Muito não há bem. como. Obrigado, companheiros. Vamos avançar para o nosso penúltimo tema. A UNITA abriu oficialmente o seu processo de candidaturas. A liderança do partido, vem aí o Congresso. Dr. Albino Paquice está a acompanhar estas movimentações, portanto, ao nível da UNITA, e com muitas reações, portanto, nas redes sociais, depois da apresentação pública também do interesse de Rafael Massanga Savimbi, Exato. portanto, na sua candidatura à liderança do Galo Negro. Exatamente, Assembleia. Estou a acompanhar também os internautas. Bem, e eu não consegui estar na sexta-feira, porque recebi o convite para estar na sexta-feira na Alberto votação. Costa Júnior apresentou já na Na sexta-feira. sexta-feira, exatamente. Apresentou, portanto, toda a documentação, todo o dossiê necessário para isto, acompanhado, naturalmente, com muitas pessoas que o apoiam. Eu penso que esse não é um congresso de transição que vai haver, a defesa de facto é esse que está a haver na UNITA. Não é um congresso de transição, é um congresso de continuidade. Aqui no fundo, porque o Adalberto fez apenas um mandato, nós sabemos que foi impugnado pelo Tribunal Constitucional, naturalmente, e depois houve um novo congresso. E então o que vai haver é o que a UNITA precisa não, o que a UNITA está a fazer é estar em torno do seu líder, blindar-se para que ele tenha um segundo mandato, porque o entendimento geral, e nós também, eu pelo menos faço essa análise, o Adalberto trouxe a UNITA num patamar que não tinha nos tempos passados. Embora se ligue muitas vezes à presença do Alberto Vucu-Vucu, da sociedade civil, mas o Adalberto trouxe a UNITA num patamar que não tinha tido até aqui. Ponto. Esse é um primeiro ponto. Reconhecer o trabalho que o Adalberto fez no mandato passado, embora haja alguma contestação de certas pessoas que dizem não, mas ele não se entende com este, não se entende com aquele, mas onde há organizações humanas existem sempre desentendimentos e o geral entende que o Adalberto está a fazer um bom trabalho e, portanto, quer continuar. Bem, o Massanga também apresentou a sua predisposição para se candidatar. O que tem havido, essa Assembleia, Há de aqui temos facto que um ser realistas. favoritismo, se calhar é aí onde quererá chegar. Há um favoritismo, portanto, atribuído ao presidente Adalberto Costa Júnior? Essa Assembleia eu penso que não. E eu falei com várias pessoas, falei com várias pessoas na UNITA, várias. Portanto, esta lista de apoio não é verdadeira, não é? Portanto, é antiga. A lista não é verdadeira, não, a lista é É verdadeira. verdadeira. A lista é verdadeira. São 763 figuras, pessoas, que apoiam a UNITA. O Mas algumas Congresso, figuras demarcaram-se desta lista, não? o Congresso compreende 1.251 pessoas. Portanto, delegados neste caso. Delegados. Uhum. O Congresso compreende 1.251 aí, delegados que vão votar no Congresso. Assembleia, na verdade, a lista de apoio existe. E a lista é grande. Embora algumas pessoas digam, não estão, mas a lista existe. A lista, segundo informações que eu tenho, a lista já vem de algum tempo, daqueles que querem assinar a lista. O que eu entendo, e eu discuti isso a semana passada, eu entendo que a lista quarta, de alguma maneira, aquilo que é a independência interna e a democracia interna do partido. Porque alguém que não está na lista pode parecer como alguém que está contra. E aí eu entendo que uma coisa é aparecer na mídia,
ou publicar nas redes sociais, o Nelito podia publicar, aliás, o Sapinhana podia publicar, a Navita podia publicar, a Weba podia publicar, como publicaram nas suas redes sociais. Outra coisa é fazer uma lista. E a lista, na minha perspectiva, mina aquilo que é a democracia interna, porque diz para todos os efeitos que eu não estou contigo. Se eu não estou contigo, voto no outro, eu provoco alguma fricção, algum mal-estar. Eu entendi que a lista era desnecessária, mas a lista está feita e está aí. O Massanga apresentou, portanto, a sua pretensão. Está-se à espera que ele reúna a documentação e reúna o seu grupo para irem, de facto, no sovismo ou no outro sítio e apresentarem a candidatura. Formalizar, portanto, oficial. Formalizar. Exatamente. Eu ouvi o mais velho Sami, que esteve ali naquela comissão. A Weba, por apoiar antecipadamente o Adalberto Costa Júnior, ela retirou-se dessa comissão, porque ela estava também para esta comissão de mandatos, retirou-se, apresentou a sua pretensão, retirou-se. Mas há aqui um problema. E esse problema não é menos grave, é um problema grave na minha perspectiva. Uma parte considerável das pessoas que apoiam o Massanga, é que temos que dizê-lo com toda a clareza e com todo o realismo, uma parte considerável das pessoas que apoiam o Massanga são aqueles que tinham tido processos disciplinares. Tinham tido processos disciplinares. Portanto, são críticos à liderança de Adalberto Costa Júnior? Não são críticos só à liderança do Adalberto, como são críticos ao partido. Esse é um problema, na minha perspectiva, que é o Massanga ir buscar pessoas que tenham tido processos disciplinares para apoiarem a sua candidatura. Isto, na minha visão, não cria um ambiente salutar dentro do partido. Mas provavelmente busca a reconciliação, provavelmente busca a unidade. Aliás, ele fez menção na sua predisposição. Eu ouvi o debate, eu ouvi a pretensão e ouvi o que o Massanga diz. Não podemos nos esquecer que os nossos partidos africanos têm especificidades. E a UNITA é um partido que vem das matas. Hoje é um partido citadino, como é evidente, mas a UNITA tem especificidades. Mas tem estatutos também, não é? O partido deve regir-se pelos estatutos. Estou de acordo. Estou profundamente de acordo. Na UNITA cumprem-se os estatutos, estou de acordo. Mas tem especificidades. Há uma coisa que se chama que é a voz dos mais velhos, que tem que ser ouvida e respeitada. Mesmo que isto, conforme estou a dizer, não consta nos estatutos. E eu aqui entendo que o Massanga vai apresentar a sua candidatura como é evidente, com a sua equipa como é evidente, mas o Massanga vai ter muitas dificuldades de passar. Aliás, eu não vou fazer prognósticos, mas tudo indica que o Adalberto vai ter um segundo mandato, como é evidente. Aliás, isso é dito pelos próprios militantes da UNITA. Mas é a leitura que eu faço. Muito bem. Doutor Raimundo, neste período em que há muita agitação, prestes, portanto, o Congresso a arrancar, muitos acusam a UNITA de dar uma falsa lição de democracia, não é? Em função de surgir vários ataques, portanto, contra Rafael Massanga Savimbi, não é? Exatamente. Nós falamos aqui, os partidos políticos pertencem a grupos de interesse. E o mais caricato é quando o próprio grupo de interesse tem fragmentações do ponto de vista interno. Ou seja, e frisou aqui muito bem o Dr. Paquis, eu acompanhei atentamente os prognósticos apresentados pelo Rafael Savimbi e duas coisas fundamentais chamaram a atenção. O que lhe faz candidatar-se é em função do imperativo histórico e moral. É em função do imperativo histórico e moral. Isso quer dizer que está implicitamente dizendo que a UNITA é de facto um partido histórico, mas ele também tem os deveres em função de seu pai ser o cofundador, digamos assim, daquele partido que hoje é UNITA, que tem grande responsabilidade do ponto de vista social, do ponto de vista prático, em função até de ser o maior partido da oposição a nível de Angola. Agora, com a presença, com a representatividade das suas candidaturas, e é muito bem verdade que este conclave está previsto para
os dias, acho 28 e 29 de novembro, se eu não estou em erro, eu acho que é nesses 2 dias. E também pude ler que os candidatos à presidência do partido têm de cumprir escrupulosamente as orientações emanadas pelo estatuto vigente na UNITA. E penso que Savimbi, nesse caso o Rafael, domina o estatuto da UNITA, domina efetivamente a problemática interna, e quando o doutor Paquissa dizia que muitos indivíduos sob sanções, com devidas aspas, nesse caso, estavam Estão a apoiar. um corretivo do ponto de vista disciplinar do partido, em função, se calhar, de infringirem aquilo que orienta o próprio estatuto da UNITA, e muitos deles também que estão a apoiar, digamos assim, a essa altura, o Rafael Savimbi. Penso se a questão tem que ver com uma democracia interna, ainda que o pessoal existente, nesse caso os apoiantes da Savimbi, são aqueles indivíduos que efetivamente têm alguma situação antagônica na vida interna do partido, mas isso não é uma questão que vem na ribalta. O que mais me interessa é que está aqui a abertura de uma democracia do ponto de vista de multicandidaturas. Isto é bom, porque também a essa altura, se não aparecessem candidatos, teríamos efetivamente candidato único. E o candidato único nos remete sempre naquele antagonismo. Mas será que já não existe alguém que pode efetivamente confrontá-lo? Nesse caso me refiro, será que o presidente Adalberto congrega todas as forças do ponto de vista interno como tal? E eu não vejo aqui as grandes prerrogativas do Rafael Savimbi ganhar este congresso. Eu ainda acho, Penso que não, pode terminar, sim. Este congresso. Primeiro que aquilo que é a minha visão holística, Adalberto Costa Júnior tem as suas valências do ponto de vista interno e do ponto de vista externo. E segundo, é que o Adalberto, nesse caso o presidente Adalberto, continua a ter, digamos assim, tantos apoiantes de proa a nível da própria estrutura da UNITA, e também uma coisa que eu vi, eu considerei isso, se calhar, um erro do ponto de vista da mídia, com maior incidência, a própria Rádio Despertai, que eu acho que teve um comportamento não abonatório, teve um comportamento de muita imparcialidade, com as devidas aspas, porque quando o próprio Rafael Savimbi entendeu apresentar a sua candidatura, quase que a Rádio Despertai não divulgou na mesma proporção como divulgou de facto a candidatura. Eu cheguei a falar, cheguei a falar com o diretor. Sim, doutor, sim. Se demos só um bocadinho, demos só também um minutinho. Eu comecei a achar que alguma falta de coesão do ponto de vista institucional. É preciso aqui chamar a atenção que a questão da democracia, até do ponto de vista político-partidário, faz revitalizar como aquela organização está, porque como estão organizados os partidos, depois poderão ser o reflexo da futura governação do país. Então, quando até as candidaturas, a pretensão de se candidatar, a mídia, nesse caso, quando me refiro à mídia, eu entendi falar da Rádio Despertai, por ser uma rádio muito ligada à própria UNITA, e fazer, digamos assim, uma questão muito desequilibrada do ponto de vista da sua comunicação, deu mais abertura a um determinado candidato, nesse caso me refiro ao Adalberto Costa Júnior, e criou alguma clivagem relativamente ao posicionamento de Rafael Savimbi. Então, penso eu, é preciso
trazer aqui a questão da coerência do ponto de vista político-partidário. É preciso que a UNITA tem de saber que tem responsabilidade não somente do ponto de vista do seu partido, mas também do ponto de vista social. E eu ainda, aquilo que é o meu prognóstico, claramente que o Adalberto Costa Júnior vai voltar a ser reeleito, vai voltar a ser o presidente da UNITA e concomitantemente será o futuro candidato às presidenciais de 2027. Mas é preciso nós trazermos aqui a verdade política, é preciso fazermos com que a bússola orientadora, que é a questão estatutária, deve ser o elemento fundamental para a salvaguarda daquilo que é a questão da democracia do ponto de vista interno. Porque quando começa a existir essa clivagem até do ponto de vista da comunicação social, com maior incidência para o Rádio Despertai, começa a passar a nós quão inclinado está efetivamente o partido na oposição. Muito bem. Doutor Paquissa, ainda quero fazer uma abordagem? Sim, é rápido, é muito rápida, não, é muito rápida. O que eu pretendia, relativamente à questão da Rádio Despertar, eu também recebi informações várias, inclusive do diretor, mas eu penso que devia ter havido mais atenção relativamente ao Rafael Massanga Savimbi. Todos nós acompanhamos pela internet e quando não é possível estar presente, podia-se pegar o som, naturalmente, o som de uma outra emissora ou então da televisão, não é? Para aí estou de acordo com o Dr. Raimundo. É preciso. A questão da democracia, muitas vezes, quando se está na oposição, tem-se uma ideia, não é? Mas quando se está no poder, tem-se outra. Sim. E aqui eu estou de acordo com o Dr. Raimundo, ou seja, a UNITA não pode mostrar diferente. Inclusive, eu tive alguns debates com várias pessoas da UNITA e tive um debate que foi numa rádio e, de facto, a agressividade que eu notei num dos militantes da UNITA me fez lembrar os militantes do MPLA. E eu disse em direto na rádio. A níveis claros de intolerância. A nível claro de que não podia falar sobre esse assunto, não podia, porque esse assunto pertencia aos militantes. E essa Assembleia aqui, nós temos que ter esse cuidado de chamar a atenção aos militantes da UNITA. Quando um partido se propõe a um projeto de governo, tem que demonstrar tolerância a todos os níveis. E aqui nós temos visto muita intolerância no partido no poder. Se vemos isto no partido na oposição, quando isto diz respeito diretamente aos seus assuntos, então é preciso ter algum cuidado e é preciso levar o debate, porque uma coisa é fazer oposição, outra coisa é estar no poder. E fiquei, de facto, um bocadinho assustado com aquilo que vi. Sei que não representa aquilo que é o pensamento de muita gente que está na UNITA, não representa isso, também é preciso salvaguardar isso, que a UNITA é um partido democrático, mas há aí coisas que são estranhas. Um ponto. O outro ponto, a questão da Rádio Despertar. Eu penso que a UNITA tem que ir atrás do Massanga, como vai atrás do engenheiro Adalberto, Sim, exatamente. e ter, efetivamente, o mesmo nível de cobertura, independentemente de como esteja o processo do Massanga. Bom, vamos avançar e já estamos a caminhar para a reta final. Vamos ao nosso último tema. Altos responsáveis do Serviço de Investigação Criminal voltaram a ser alvos de acusações de narcotráfico e também de corrupção por um suposto ex-colaborador da instituição que fez estas denúncias numa das plataformas digitais, portanto, da Rádio Ouvinte. O Serviço de Investigação Criminal já reagiu e negou as acusações. Dr. Raimundo, comece por si. Na verdade, é dizer que essas denúncias, a serem verdade, são extremamente gravíssimas. Isto até coloca em causa a estabilidade. E mais uma vez, não é? Mais uma denúncia, depois de já termos acompanhado aquelas denúncias de Mangé. Coloca em causa a estabilidade e a questão da segurança nacional. Porque quando se trata de desenvolvimento de qualquer nação, o aspecto de segurança está intrinsecamente ligado a ela. Devia olhar para, portanto, para o facto de serem verdade. Sim, a serem verdade quando se trata da questão de segurança, ou seja, quando se trata da questão de desenvolvimento, a questão de segurança está intrinsecamente ligado a ela.
É uma música, eu não sei de quem é o cantor, mas eu gosto muito o seu refrão. Ele diz: justiça, trabalho e paz, Angola no coração. Justiça, trabalho e paz, Angola no coração. Justiça. Está a dizer que a questão da segurança jurídica é um dos pressupostos fundamentais para a garantia da segurança. Trabalho. Esse trabalho que se refere aí é um trabalho digno, é um trabalho coerente, é um trabalho que procura efetivamente defender os interesses nacionais. A paz é o motor fundamental para o desenvolvimento sustentável de qualquer nação. É um cantor angolano: justiça, trabalho e paz, e Angola no coração. E o narcotráfico, eu aqui falo do ponto de vista até das relações internacionais, tem sido um dos principais problemas da segurança mundial. Hoje até a questão do narcotráfico, sou título de exemplo, colocou numa questão extremamente dicotômica entre a Colômbia e os Estados Unidos. O presidente Petro, nesse caso me refiro ao presidente da Colômbia, com o presidente Trump, estão de costas viradas por essa questão do narcotráfico. O Trump retirou a Colômbia dos tratados dessa questão do antinarcotráfico, porque ele entende que a Colômbia continua a infringir e continua a colocar em perigo a estabilidade da segurança a nível daquela zona. Volto a repetir, nós estamos a falar do SIC, mas são denúncias, e as denúncias devem ser apuradas. E quem deve apurar essas denúncias tem de ser instituições coerentes, supracitadas. Eu posso aqui mencionar o próprio Ministério Público, a própria Procuradoria-Geral da República. Tem de aferir. Tem de aferir. É porque só existem, muitas vezes, investigação com denúncias. Exatamente. Isso são fundamentais em qualquer Estado democrático e de direito. E veja, o jovem, quando esmiuçava relativamente esta problemática, ele citava situações muito sensíveis da questão de segurança. Inclusive não. Sensível, inclusive não. Mas aqui também a questão da famosa presunção da inocência, como salvaguarda o nosso prisma jurídico, até que se transite em julgado, qualquer indivíduo é ainda inocente. Mas devemos aqui entender que mas a questão da corrupção no nosso país é uma realidade. E a corrupção continua a manchar o nosso tecido social, continua a comprometer os projetos estruturantes do ponto de vista da governação. O voto que o presidente João Lourenço trouxe a questão do combate à corrupção como bandeira daquilo que será o seu ploro, mas eu sou daqueles que pensam que o projeto do combate à corrupção deve ser um projeto de justiça, um projeto, digamos assim, do próprio Poder Judicial. Porque quando existe, ele falou até de tráfico de órgãos, o jovem denunciou esses aspectos fundamentais. E a minha maior preocupação é a questão de que quando o porta-voz, eu ouvi atentamente lá, em reação da situação exposta, e é muito normal que a instituição apareça para negou categoricamente, claramente, mas depois há uma coisa que me chamou a atenção. Falou-se aproximadamente de quase 70 elementos pertencentes ao SIC, com atos extremamente indecorosos, que foram expulsos. Então, bem, isso do ponto de vista do cunho semântico, quando tu dizes ato extremamente indecoroso, pode gerar aqui várias interpretações. Isso do ponto de vista linguístico é permitido, mas com devidas aspas deve-se entender. Se tem esses indivíduos, ou tinham esses indivíduos com atos extremamente repugnantes e contraproducentes, deve-se chamar a atenção a nível da própria estrutura do SIC, é um órgão, serviço de investigação criminal. Tem responsabilidades sérias
do ponto de vista da estabilidade e da segurança nacional. Porque hoje há uma questão, eu sou doutorando em estudos estratégicos de segurança, e é uma questão que se diz hoje no mundo contemporâneo. Um dos desafios globais que as sociedades contemporâneas estão a se debelar é a questão da segurança. É a questão da segurança. E os países via de regra, andam totalmente sob ameaça. Razão pela qual cada país controla a sua fronteira para não ser violada. Significa, não existe país que anda permanentemente seguro. Por isso é que os Estados Unidos da América até fez o cordão, o muro, tem essas problemáticas todas para proteger a questão da segurança. Porque um país inseguro é um país vulnerável. E quando se trata da segurança, trata-se a questão da integridade do ponto de vista territorial. Trata relativamente às questões que vêm a salvaguardar não somente os interesses do Estado como tal, mas também retirar o medo de mim e de ti. Porque se tu entenderes que no local onde tu vives não se sente seguro, tu vives, digamos assim, uma teoria de medo. Uma intranquilidade quase permanente. Quase permanente. E isso torna-se inseguro. Razão pela qual o Estado tem o direito e o dever de manter a ordem e a tranquilidade nacional. E quando surgem denúncias do género, que efetivamente o porta-voz veio dizer que não é assim como tal, mas é preciso essas chamadas de atenção. É preciso que os órgãos de segurança devem ter mais ousadia, com devidas aspas, Entrar no terreno e investigar. entrar no terreno, porque senão o que é que vai se passar? O jovem está agora, portanto, a temer, não é? Portanto, o jovem que fez a denúncia, temer pela sua própria vida. Não, e depois vem a questão, e a nossa Constituição salvaguarda, o bem-vida é um bem inalienável que deve ser salvaguardado. E quando uma pessoa aparece a fazer denúncia, é preciso que os órgãos de tutela devem salvaguardar em primeira instância a sua integridade física, porque só para consolidar, porque este indivíduo é um elemento fundamental de uma determinada correção a ser feita. Se ele está tremendo da sua vida, se efetivamente, com devidas aspas, e ele está tremendo pela sua vida, acontece algum incidente com ele, e que se querem apurar os factos, claramente que já temos um caso a ser banido em função da realidade. Doutor Paquiço, portanto, o jovem, ou a produção da Rádio 20, disse que contactou os serviços de investigação criminal justamente para o contraditório e não obteve sucesso, daí que deu espaço a este jovem que fez esta denúncia. Sim. Não, quer dizer, nas plataformas digitais, aqui onde nós estamos, quer dizer, cada pessoa é responsável por aquilo que diz, não é? Aí o jovem da Rádio 20 teve de facto uma boa postura, não é? O jovem fez denúncias, mas o que nós podemos apurar é que o jovem, de facto, é um jovem de baixa visibilidade e que colaborou. O jovem colaborou. As nossas fontes nos dizem que o jovem colaborou. Circularam imagens, ele vestido Sim, sim. com o uniforme da instituição? Ou... Sim. Primeira questão é preciso dizer que o jovem colaborou de facto e alguma coisa do que ele diz, estou a usar aqui a expressão exclusiva, alguma coisa do que ele diz é verdade. Por isso é que a Procuradoria-Geral da República tem que entrar em cena para poder fazer a investigação. Primeiro ponto. O segundo ponto, é preciso dizer que nós temos um novo diretor do SIC, que é o Dr. Tânio. Sim. É um homem licenciado em Direito, tem um mestrado e é um professor universitário. Portanto, entende destas coisas. Não só entende porque é um professor universitário, é uma figura daqueles que está no serviço de segurança e que deve ser respeitada. Quadro de serviço de segurança, de inteligência. Ele vem, naturalmente, lá do general Miala, né? Está ligado ao general Miala porque ele vem do CINSE e tem estado a fazer um trabalho. Essas minhas fontes são do SIC, são jovens do SIC que me dizem isso. Tem estado a fazer um trabalho meritório. Embora haja um problema que não é dele. Ele, de facto, está a ser implacável com aquelas pessoas que no SIC participam e têm conluio com aqueles que vendem droga e com aqueles que efetivamente estão nas várias máfias. Porque isso, de facto, em todas as corporações existem. Por uma razão simples. Primeiro porque os jovens do SIC ganham muito mal. Uma parte considerável do pessoal da corporação no SIC ganha muito mal, mas muito mal mesmo.
não têm condições de trabalho. E eu fiz um trabalho de visita, não é? Fiz um trabalho de visita onde nós estamos, por exemplo, numa sala com o pessoal do SIC, a fazer, quando se faz a criação, alguém pede para ir à casa de banho. Não há condições na casa de banho. Não se pode estar na casa de banho. Inclusive, o indivíduo está no edifício do pessoal do SIC, estão a te fazer uma entrevista e você não consegue muitas vezes ter a porta aberta porque aquilo cheira muito mal. Tem um cheiro naziabulo. Aqueles jovens não têm condições de trabalho. O pessoal do SIC não tem condições de trabalho. Agora, veja, isso dizem as minhas fontes. Doutor Paqui, se nós, imagine que estamos a fazer um trabalho de alguém que burlou 300 milhões de kwanzas, 500 milhões de kwanzas. E o nosso oficial do SIC, disse a minha fonte, o nosso oficial do SIC, para levar uma notificação, ou então para levar uma participação à AGT, o jovem vai de táxi do SIC. Vai de táxi. Quando entra no edifício da AGT, encontra tapetes vermelhos. Vai no Tribunal de Contas, encontra tapetes vermelhos. Casas de banho a cheirarem o perfume. Como é que o indivíduo do SIC trabalha motivado assim? Quando está a investigar um caso de 300 milhões, 500 milhões. Não é que, por causa do que ganham e pelas condições de trabalho, sejam autorizados a meterem-se em máfia. Não é isso. Mas isto desmoraliza qualquer pessoa. Então, o Dr. Tânio está a fazer um bom trabalho. Sobre isso não há dúvidas. Porque ele está a pôr disciplina no SIC. Mas é preciso que o pessoal do SIC tenha condições de trabalho. Inclusive, muitos dos jovens do SIC, e nós temos lá vários rapazes, porque foram alunos na universidade, qualquer pessoa universitária tem pessoas que trabalham no SIC. Diz, professor, nós muitas vezes vamos com o bandido nos tiros E eles, corpo a de facto, corpo. estão no enfrentamento direto, não é? Criminoso. Estamos com os marginais corpo a corpo e nós não temos colete de bala. Não temos prova de bala, doutor. Então, ou seja, se por um lado tem que, porque o SIC é o pessoal que vai para o terreno. É verdade que o doutor Tânio terá vindo com muita gente do serviço de inteligência para, de alguma forma, em baixa velocidade, verificar o que é que se passa também na corporação. Mas tem que haver condições de trabalho para o pessoal do SIC. O pessoal do SIC não tem condições. Daí que não se está, naturalmente, de alguma forma, a defender aquilo que muitos fazem. Por isso é que o doutor Tânio, estamos a sublinhar que está a fazer um bom trabalho, mas ao mesmo tempo é preciso que os efetivos do SIC tenham condições de trabalho para poder fazer bem o seu trabalho. No fundo é isto. Agora, muito do que ele diz, de facto, é verdade. E eu recebo aqui, portanto, várias sugestões aqui dos nossos internautas na esteira deste nosso tema sobre o SIC. Solicitam também um comentário, embora solicite, obviamente, esta brevidade também, da entrevista que o Ministro do Interior, Manuel Homem, fez à Rádio Nacional de Angola, e aqui com particularidade em relação ao caso da senhora que foi morta naqueles acontecimentos, portanto, 28, 29 e 30 de julho. Rapidamente, Dr. Raimundo, chegou a ouvir estes pronunciamentos, a reação do Ministro Manuel Homem em relação à morte da senhora na COP, no município dos Molenves, aqui em Luanda. Eu cheguei sim de ouvir, numa entrevista concedida da Rádio Nacional de Angola, em que naquela jornalista, a Vânia Varela, perguntou a Vossa Excelência o Ministro do Interior, Manuel Homem, a respeito da senhora que foi efetivamente baleada naquelas circunstâncias. Pois o Ministro diz que, portanto, é uma narrativa que foi construída para os cidadãos, não é? Portanto, a forma como a senhora foi morta. Primeiro, nós vimos os vídeos, os vídeos circularam a nível do mundo, eu até a nível de uma rede televisiva, eu mostrei a minha forma descontente como efetivamente a senhora foi retirada da vida. Mas aqui devemos entender o seguinte, há dois elementos que se abordam em linguística. Uma delas se aborda a nível da sociologia da linguagem, outra se aborda na questão do discurso da linguagem. O discurso da linguagem, eles podem ser denotativo ou conotativo. Então, quando da abordagem do ministro relativamente a este incidente, e devemos aqui buscar a ideia que a nossa Constituição salvaguarda o bem-vida, e a Polícia Nacional tem um prisma, ou deve ter um prisma de uma polícia republicana, onde a questão da integridade da pessoa humana deve estar na ribalta, mas ainda assim não se justifica a retirada da vida daquela senhora, naquela circunstância.
penso eu, o ponto de vista que o ministro apresentou naquele instante, em função também das informações recebidas, porque do ponto de vista realístico nós observamos holisticamente, digamos assim, o vídeo que circulava e de facto a senhora cai, né? Cai em função daquilo que é a apresentação do próprio vídeo. E penso eu, existem especialistas em balística, isso em segurança trata-se muito, especialistas em balística, Muito bem. podiam dar aqui o melhor pormenor, em vez de nós pensarmos a forma como a senhora foi efetivamente morta, mas ainda assim é uma atitude repugnante, porque o bem-vida deve estar salvaguardado em todas as instâncias. Muito bem, doutor Paquice. Cecília, eu aqui gostaria de... porque já fiz um post no Facebook sobre essa matéria, nas minhas redes sociais. A reação do ministro? A reação do ministro, mas eu gostaria mesmo de me dirigir diretamente ao ministro. Com essa permissão, com todo o respeito que eu tenho. Por favor. O senhor ministro Manuel Homem, o senhor não tem mais de 50 anos. Tem que pedir desculpas. O ministro tem que pedir desculpas. Primeiro pedir desculpas à família e pedir desculpas aos angolanos pelo seu pronunciamento. Não custa nada. Vamos perdoar o ministro. Estamos na fase da reconciliação, mas o senhor peça desculpas. Não pode dizer que aquilo é uma narrativa. Peça desculpas, que nós vamos perdoar o ministro. Naturalmente terá saído de qualquer maneira. Mas reveja o vídeo e peça desculpas aos angolanos, senhor ministro, que nós vamos manter o respeito que temos por si e vamos continuar a respeitá-lo. Faça favor, peça desculpas, senhor ministro. Muito bem, companheiros. Terminamos com mais uma edição. Se permitir um por segundo favor. mesmo, já que estou com a palavra. Dou ainda um minutinho só, já que Pois, acabou de peço falar. desculpas mesmo. Primeiro o doutor Raimundo. Depois tá bem, terminamos sim, consigo. tá bem. Doutor Raimundo, tem umas obras a apresentar para nós? Sim, Por tenho. favor. Bem, o meu 1 minuto. Pode apresentar à Câmara, tranquilamente, o livro, caso... Este é um livro muito bom, de grande reflexão, do Dr. João Melando, que tem o título Poderes Abusivos, as avarias de um país em autodestruição assistida. Está muito contextualizado a nossa realidade. Aconselho a lerem este livro e penso que vão gostar, do ponto de vista prático, a realidade do nosso saber local existente neste livro. Muito bem. Muito obrigado, doutor. Essas questões dos livros... Exatamente. Eu hoje não trago o livro, mas trago um aviso. Por favor. Usem as pedonais. Ainda ontem mesmo, a vir da igreja, uma senhora foi atropelada debaixo de uma pedonal, uma senhora já, penso que sexagenária, e morreu na hora da pedonal, na zona de Viana. Novamente. De Viana. Exato, novamente na zona. Foi atropelada exatamente debaixo de uma pedonal. E a de Olinda Rodrigues, se calhar, sim. das estradas que tem mais pedonais. Exatamente. Exatamente. Vinha da igreja, as outras senhoras que passaram pela pedonal estão vivas, chegaram do outro lado vivas, ela atravessou a estrada e não conseguiu atravessar, porque morreu, foi atropelada exatamente ali. Por favor, usemos as pedonais para preservar a nossa vida. Há muita gente a morrer. Infelizmente. Lamentável. Doutor Raimundo, muito obrigado. Doutor Paquice também, muito obrigado. E até a próxima semana. Até a próxima semana. Obrigado. Assim terminamos com mais uma edição do Equilíbrio. Obrigado pelo carinho, partilhe e comente. Até a próxima semana. Paz e bem.